na posição correta. Minha gente, muito bom dia. O vídeo envolve a correção da nossa prova de segunda chamada, né, de teoria da política e do Estado. E esse vídeo ele vai suprir uma demanda que envolve o horário da aula de hoje, né, considerando que a gente está aí com a suspensão das atividades presenciais por conta de outras atividades na nossa universidade. Então, o que vai acontecer? Eu vou liberar aqui o comentário das provas. Provavelmente, quando você já estiver vendo esse vídeo, a nota, você já vai ter observado a sua nota lá no sistema. Então, a gente tem essa situação aqui. Na próxima aula, a atividade que a gente vai fazer, na verdade, é o seguinte: eu vou disponibilizar um texto para vocês também. Já já eu vou fazer isso. É um texto sobre separação dos poderes, que é o primeiro assunto que a gente vai trabalhar no segundo GQ. Então, o tempo da próxima aula você vai suprir exatamente com essa leitura que vocês devem fazer. E na próxima aula, que é o dia 7 de outubro, a gente volta para o presencial, aí faremos, né, iniciaremos o segundo GQ, exatamente tratando de separação dos poderes e mais outros elementos aí que são importantes acerca do funcionamento do Estado, ok? Então, vou aqui fazer a projeção na tela de vocês, para a gente poder observar qual foi a prova, né, qual foi o conteúdo aqui que a gente trabalhou. Uma prova muito simples também, muito parecida com a prova da primeira chamada. Eu mudei pouca coisa, só para a gente manter a estrutura, né, da nossa avaliação. Então, vejam aqui, ó, 5 questões, mais 2 abertas, tá? Então, a primeira questão aqui, ó, o Estado liberal de direito afirma as liberdades sociais negativas, enquanto o Estado social de direito centrava-se apenas nas chamadas liberdades positivas, isto é, na necessidade de intervenção estatal. Depois eu estava analisando isso aqui, o texto não é lá dos melhores, mas a ideia central aqui é a gente observar que o Estado liberal, ele de fato está tratando aí dessas chamadas liberdades sociais de cunho negativo, ou seja, garantir autonomia ao indivíduo. Né? Nós falamos isso na aula, inclusive, autonomia do ponto de vista econômico, de poder travar as suas relações, comprar, vender, negociar, enfim, estabelecer a sua força de trabalho. Nós vimos a autonomia política, que é o direito de participação, de poder votar, ser votado, né? A própria ideia de liberdade de expressão está muito atrelada também à autonomia política, à liberdade política em si, e à liberdade moral do sujeito se autodeterminar, fazer suas escolhas em termos de relacionamento, em termos de opções, enfim. São liberdades que envolvem esse contexto realmente do Estado liberal. O Estado social, por sua vez, tem outra característica, uma necessidade de intervenção estatal, né, uma necessidade de maior concretização de direitos sociais, econômicos, culturais aqui, né? Então, são marcos históricos distintos. Então, o Estado liberal ali no século XVIII, o Estado social no século XIX, né? Cada um ali com representações distintas e com objetivos distintos, que nós, né, falamos isso em sala de aula, ok? Então, essa questão aí, dessa forma que ela está escrita, o Estado liberal de direito afirma as liberdades sociais negativas, enquanto que o Estado social de direito centrava-se apenas nas chamadas liberdades positivas, isto é, na necessidade de intervenção estatal, ela está, né, verdadeira. A segunda questão, o Estado social de direito tem como marcos jurídicos a Bill of Rights, na Inglaterra, em 1689, a Declaração de Direito de Virgínia, nos Estados Unidos, em 1776, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789. Vejam, isso daqui, tudo que a gente acabou de ver é marco do Estado liberal, não é marco do Estado social. Embora a gente observe que o movimento em si, né, do iluminismo, o liberalismo como um todo, ele tem esse grande alvoroço e esse grande marco, o ápice, digamos assim, no século XVIII, mas é um movimento que vem desde o século, né, 16, 17, para muita gente. Então, lá na Inglaterra, em 1689, houve a Revolução Gloriosa, que não foi um movimento de derramamento de sangue, tal qual houve, né, na França, por exemplo, não foi um movimento tão intenso, tão revolucionário, mas foi um movimento em que se gerou ali limites ao exercício do poder, né? O monarca, a Bill of Rights aí é uma carta de direitos. Então, esses marcos aí são marcos do Estado liberal, não do Estado social, ok? Portanto, a segunda questão também está falsa. Terceira questão, eu trouxe um conceito muito simples aqui, né? Porque o que a gente está aprendendo em relação ao Estado? Nós vimos aí que existem elementos identificadores, ou seja, requisitos para a existência do Estado,
e ele tem alguns elementos aqui, né? Eu não estou discutindo finalidade do Estado, mas o Estado o povo, né? Um povo localizado em determinado território com um governo soberano. Então, em linhas gerais, é isso aqui. Né? Em regra, a gente tem essa característica e o povo situado em determinado território. Então, veja, qual foi a questão aqui que eu trouxe? O Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum do povo situado em determinado território, em regra. Simples assim, não tem mistério nenhum, ok? Questão verdadeira também. Nesse caso, né? A quarta, considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América, seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança será considerada brasileira nata, sem a necessidade de ser registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Verdadeiro. Muita gente confundiu isso daqui. Haveria necessidade de registro em repartição brasileira competente se a criança, né, o pai ou a mãe fosse brasileira que não estivesse a serviço do Brasil, uma pessoa viajando em férias, a serviço de uma empresa privada, a serviço de um outro país que não seja o Brasil. Então, necessidade de registro é quando a criança é filha de um pai ou de um brasileiro que não estava a serviço da República Federativa do Brasil. Se é, eu falei isso na aula, e a gente até discutiu bastante o tema, não há necessidade de registro em embaixada, em consulados, em órgão de representação diplomática, se é filho de brasileiro, de mãe brasileira, de pai ou mãe, que está a serviço da República Federativa do Brasil, ok? A questão aqui está verdadeira. A quinta questão, o território de um Estado é o espaço geográfico que está sob a jurisdição de um governo e onde ele exerce a sua soberania. O território é a base física do Estado e é delimitado por fronteiras terrestres, espaciais e marítimas. Exatamente conforme a gente falou, né, em sala de aula. Até comentei no outro vídeo da primeira chamada, acho que sexto ou foi sábado, eu li uma matéria que o Estado brasileiro abateu uma aeronave no Amazonas que havia entrado no nosso território e que não tinha se identificado, não tinha obedecido os comandos da torre de controle. Aí o Estado brasileiro abateu, né, o avião. Enfim, acho que foi uma aeronave de menor porte, mas foi abatida exatamente por causa da lei do abate. Ou seja, as fronteiras elas envolvem espaço aéreo, território, mar, é tudo isso que, né, envolve o espaço, né, de fronteira de um determinado país. Por último, as duas questões, fale sobre o Estado Social de Direito. Então, você tem que citar aqui os marcos históricos, quais são as características, o porquê desse Estado ter surgido. Teve algumas pessoas que colocaram ainda razão de crise, né? Nós falamos sobre isso também. Então, não tem muito mistério, né? É falar sobre aquelas características que a gente enumerou na sala de aula. Discorra sobre o elemento político do Estado, que era para falar sobre soberania. Então, nós, quando falamos sobre soberania, discutimos essas características. A soberania ela tem desdobramentos do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, a relação dos países em pé de igualdade do ponto de vista internacional, e dentro do território o país exercer a maior autoridade, exercer legitimamente a força, né? O tal do monopólio da violência, como Max Weber já falava. Então, era para discorrer nesses termos aí, não tinha muito mistério. Né? Duas questões que trataram exatamente daquilo que a gente havia já trabalhado, não é? Em sala de aula. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, lembre-se, esse vídeo supre o conteúdo da aula de hoje. Vou disponibilizar o texto, provavelmente já está aí disponível quando você estiver vendo esse vídeo, de separação dos poderes, que é o assunto que a gente vai começar a tratar no dia 7 de outubro. Então, essa leitura, ela equivale à atividade da próxima aula da gente, que seria na quinta-feira, tá certo? Acho que dia 2, né? 2, 3, 4, 5. Não, dia 1. Não sei mais. Dia 30 é hoje, dia 31, dia 1, não sei mais. Eu sei que domingo é dia 6, né? E segunda é dia 7. Então, vamos fazer o contrário para não perder o raciocínio aqui. Então, sábado é dia 5, sexta é dia 4, domingo é dia 3 de outubro, certo? Eu falei sobre isso, eu acho que eu falei essa data no início do vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Tenham todos aí uma boa semana. E na próxima aula presencial a gente se encontra, tá bom? Vou encerrar aqui, na verdade, o compartilhamento da tela. E vou colocar aqui também para parar a gravação do vídeo. Valeu, pessoal!